Tudo bem? Sejam bem-vindos a esse momento de reflexão na Palavra de Deus. Eu sou o pastor Luciano e quero, com você, estudar a vida de um grande homem que a Bíblia dá a graça e o privilégio de conhecer. Este grande homem ao qual me refiro é Daniel, o profeta, que tem um dos livros da Bíblia, o livro de Daniel, e muita coisa a gente pode aprender com Daniel, com a sua vida, com as suas resoluções, com as suas palavras, com as execuções do que ele fez. É de fato alguém digno de apreciação. Ele é um paradigma, um referencial espiritual para nós hoje do século 21. E eu quero falar um pouco a princípio sobre Daniel, dar detalhes da sua vida, da sua biografia e depois entrar em aspectos práticos. Nós vamos fazer isso nos dois encontros seguintes, este e mais um outro. Vamos aprender muito com a vida deste homem que tinha um compromisso de fato dedicado, consagrado a Deus, e ele serve para nós como referência. Pois bem, Daniel, esse nome significa Deus é meu juiz. Certamente em um contexto de injustiça, alguém, provavelmente seu pai ou sua mãe, colocaram esse nome para dizer que quando o homem falta com justiça, Deus é a nossa justiça, e Daniel é a lembrança desse Deus que faz justiça. E quando a gente estuda um pouco da vida de Daniel, a gente chega a essa conclusão, que de fato Deus foi Deus justo na vida de Daniel em muitos momentos. Na sua vida como um todo, Deus esteve ali como Deus misericordioso, Deus poderoso, mas sobretudo como Deus de justiça. E a gente vai ver isso nesses dois encontros, hoje e no próximo. Nós vamos falar sobre a vida de Daniel. Eu vou dividir em duas partes esta palavra, esta reflexão, e espero que os nossos corações sejam atingidos pela história e pela vida desse grande homem de Deus, por tudo que ele representa, por tudo que ele foi e por tudo que ele tem a nos ensinar. Bem, Daniel, ele era de família real, ele é um dos descendentes de Davi, não fazia parte da linha direta de sucessão, mas fazia parte da nobreza de Israel. Era um homem da nobreza. Era um adolescente ou jovem, assim os estudiosos dizem que quando ele foi levado para o cativeiro babilônico, ele estava entre a adolescência e a juventude. E era assim que acontecia quando os grandes impérios dominavam uma nação. Foi o caso da Babilônia, quando dominou Israel, o reino de Judá. Eles tinham essa tática de levar presos, cativos, no primeiro momento, a parte mais especial da nação. Então iam os médicos, iam os engenheiros, iam os artífices, iam os artistas, iam o administrativo e iam a nobreza. E dessa nobreza você conhece bem, além de Daniel, tinha Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vão também ser personagens do livro de Daniel, que de fato fazem essa composição com Daniel de jovens com compromisso com Deus. E além de dizer que ele fazia parte da nobreza, é bom nos lembrarmos de Nabucodonosor. Nabucodonosor é o rei que se destaca no Império Babilônico, e esse pessoal da Babilônia também era conhecido como caldeus. Abraão, na sua essência, ele viveu entre os caldeus. Ele era de Ur dos caldeus. Então era um povo poderoso, já havia dominado parte do mundo de então, e agora com Nabucodonosor o império se expandiu de uma forma como nunca antes havia se expandido, até que eles chegam em Judá, e Deus permite que ele conquiste a terra de Judá, porque o povo havia se afastado de Deus, seguido seus próprios caminhos, adorado outros ídolos e praticado coisas abomináveis, sobretudo a idolatria a outros deuses. Por isso que Deus permite que Nabucodonosor seja aquele que traria a disciplina de Deus sobre Israel, e de fato foi.
E quando ele é levado para o cativeiro babilônico, chegando lá, ele foi escolhido dentre aqueles que haviam chegado como escravos, como prisioneiros, para fazer um curso de 3 anos. Era um curso de formação para trabalhar no administrativo, para servir Nabucodonosor em áreas especiais. Havia todo um cuidado de selecionar os melhores dos outros povos para que houvesse uma assimilação daquilo que os outros povos podiam oferecer e também dar a eles a língua, a cultura, os conhecimentos. E Daniel já tinha algum conhecimento da cultura hebraica e agora teria um conhecimento da cultura caldeia. E quando ele vai fazer esse curso, o capítulo 1 diz que ele é introduzido no curso e havia uma exigência. A exigência de que ele deveria comer o mesmo que o rei comia. A comida do rei era a mesma comida que ele devia comer. E aí surge a primeira marca, a primeira atitude, a primeira característica na vida desse jovem que eu quero partilhar com você e nos desafiar a viver a vida que Daniel viveu. Em primeiro lugar, a gente descobre que Daniel, ele era um jovem que tinha resoluções de compromissos com Deus. E é estranho, até hoje é estranho, até hoje não é usual, um jovem, um adolescente, assumir compromissos com Deus de forma profunda. O jovem, quando chega a essa idade, o adolescente, eles estão com os hormônios à flor da pele, eles estão descobrindo o mundo, eles passam a ser gestores da sua própria vida, eles não precisam mais da orientação dos pais. Por isso que muitos jovens se desviam do caminho de Deus quando entram nesses momentos da adolescência e da juventude. Acontece o inverso. Daniel, ele assume compromissos espirituais com Deus e assume isso publicamente ao tomar atitudes, a fazer resoluções. Quando você lê o capítulo 1 de Daniel, versículo 8, diz lá que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Não se contaminar, olha o termo. E resolveu firmemente. Não era uma decisão momentânea, passageira, não era fogo de palha. Era uma decisão firme, corajosa, de tomar as decisões de seguir os preceitos de Deus e não seguir os impulsos da sua carne, dos seus hormônios. E eu me seguro nessa afirmação que faço, porque a razão toda estava num grande prazer. E qual era o prazer? Comer as boas comidas. Comer a comida que o rei comia. Certamente era o melhor que tinha-se acessível naquele país, naquela região. Era a melhor comida de caça, era o melhor tempero, era a melhor culinária. E esse jovem diz assim, mas eu não quero. E por que ele não quer? Porque havia toda uma orientação dietética na cultura judaica, nos ensinos de Moisés, o que devia se comer e o que não devia se comer. E duas coisas eram principais nessas regras dietéticas. A primeira é comida sacrificada a ídolos. O judeu não comia. A segunda coisa era a diferenciação de animais que eram permitidos ou não comer. Nós sabemos muito bem que no Velho Testamento não se podia comer carne de porco. Mas também, se você for aprofundar o detalhamento dessas regras, você vai descobrir que o judeu não podia comer nem camarão e nem lagosta. É difícil, né? Quem já comeu lagosta e camarão sabe que são comidas saborosas. E esse jovem, ele abre mão de prazeres culinários para ter prazer espiritual de obedecer a Deus. A questão aqui não é saber se é válido para hoje ou não, a questão é a resolução que ele toma de fazer a vontade de Deus. E ele segue essas regras. E ao seguir essa regra, ele vai fazer uma proposta ao chefe do curso, dizendo, olha, permita-me, por 10 dias, a gente comer comida que tenha legumes, comidas que tenham vegetais, e você vai ver que a gente, ao cabo de 10 dias, vai ter a aparência, a saúde, melhor do que estes que comem de tudo que o rei dá.
E com muito medo e receio, o chefe permitiu. E permitiu pensando que Daniel ia se contradizer e que aquilo não se realizaria. Mas de fato aconteceu o que Daniel havia dito. Eles estavam melhores, com saúde, com aparência superior, e ele permite dali em diante Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. E aqui tem algo a se dizer. A palavra contaminar, contaminar não é o que entra pela boca do homem, Jesus vai dizer depois no Novo Testamento, mas é o que está no coração do homem. O mais perigoso para a gente, a maior contaminação e a pior das contaminações é o que está no nosso coração. Daí Jesus dizer que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração estiver contaminado, a nossa boca também estará contaminada. Se o nosso coração estiver contaminado, a nossa mente estará contaminada. E a contaminação é uma contaminação espiritual. Daniel estava pensando mais além do que puramente uma contaminação física, material e alimentar, mas uma contaminação espiritual. Quando ele faz esse desafio para provar que os legumes, aquilo que Deus estipula, é mais saudável e dá mais resultados positivos do que outras comidas, ele está dizendo, entre outras coisas, que o que sustenta, o que embeleza, o que dá saúde, é aquilo que Deus propõe. Isso se aplica na vida espiritual. É aquilo que Deus estipula que vai fazer bem para nós. E muitas vezes a gente tem que abrir mão para poder ter saúde, para ser sustentado. Então, certamente eu e você preferiríamos uma picanha, um leitão, uma pururuca, uma comida saborosa do que comer legumes. Mas ele vai na contramão e descobre que, de fato, quando a gente segue a Deus, a gente tem resultados melhores. Então, tomar decisões de não se contaminar, de não entrar na forma do mundo. Por isso que Paulo vai dizer em Romanos, não vos conformeis com o presente século. Não entrem na forma. Tenha a forma de Deus e não entre na forma do mundo. Foi isso que Daniel fez quando resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E aí a contaminação é espiritual. Quem nos contamina é o pecado. E esse jovem resolve firmemente não se contaminar. Que a gente também tenha essa atitude de não querer se contaminar com as coisas materiais, humanas e pecaminosas. Em segundo lugar, a gente descobre que alguém que toma resoluções de compromissos com Deus, em primeiro lugar eu falei, resolve não se contaminar. Em segundo lugar, resolve cativar boas amizades. Daniel era um jovem que cuidava da sua vida espiritual e cuidava das suas boas relações, dos seus amigos, de quem deveria estar próximo a ele, com as pessoas que ele deveria se relacionar. Isso é muito importante para o crescimento também espiritual. Nós somos compostos de decisões e essas decisões sofrem influências. Se a gente é cercado com bons amigos, bons irmãos, parceiros de vida, nós vamos ser influenciados a tomar decisões poderosas de vida. Capítulo 1, Salmo 1, vai dizer que a gente tem que ter ao nosso redor bons conselheiros e não conselhos ímpios, pessoas ímpias, pessoas mundanas, que pensam apenas em prazeres passageiros e desobedecer a Deus. As pessoas que sejam amigos de fé, amigos que andam com a gente, adorando, orando e servindo Deus. E no capítulo 1, versículo 11, é mencionado que Daniel tinha 3 amigos que tiveram seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Versículo 11 diz, aí Daniel foi falar com a guarda e para cuidar de Ananias, Misael e Azarias. Daniel procurou ajudar os seus amigos, pessoas que ele tinha como parceiros e que eram influência sobre ele e que também Daniel influenciava. Era a sua turma, era o grupo mais seleto, mais próximo. E no capítulo 2, versículo 18, a gente descobre que esses amigos eram amigos de oração. Olha que coisa maravilhosa quando você lê a história e descobre que quando a gente tem amigos de oração, tudo muda. Capítulo 2, versículo de número 18. Daniel disse
que orassem a Deus do céu, pedindo que tivesse pena deles e lhe mostrasse o que aquele sonho, melhor dizendo, misterioso, queria dizer. Daniel pede oração aos seus amigos, gente que ora com a gente que nos ajuda, gente que tem interesses espirituais. Esse é o segundo cuidado que a gente deve ter na nossa vida. Primeiro é de não se contaminar, de não se conformar com esse mundo. O segundo cuidado é o cuidado de cativar boas amizades. Só assim teremos resoluções de compromisso com Deus. Terceiro lugar, nós vamos encerrar essa reflexão hoje aqui, nesse terceiro ponto. Semana que vem a gente continua. Que ele era um homem que revelava o sonho das pessoas. Era alguém que semeava no futuro das pessoas. Eu sei que eu estou sendo um pouco poético e quero ser poético aqui. Não tem coisa mais especial na vida de alguém do que sonhar, desejar, pensar adiante. Tem gente que só pensa o presente. E tem gente que vive escravo do passado com suas amarguras, com seus sofrimentos, com as suas dores, com seus lamentos. Mas quem está andando, quem está prosperando, quem está vivendo, tem que olhar para o futuro, tem que ter horizontes, tem que confiar em Deus de que o amanhã, independente do que acontecer, Deus estará ali, Deus estará conosco, Deus estará resolvendo os problemas e chamando à existência aquilo que não existe. Quando eu digo que Daniel revelava o sonho das pessoas, Daniel foi dotado por Deus dessa habilidade, desse dom espiritual de poder saber do futuro. Os sonhos, na linguagem psicanalística, é a base de trabalho deles. Você, a partir do sonho contado, você vai interpretar esse sonho para poder saber quem você é. Aquilo que te atormenta, aquilo que você precisa trabalhar para poder viver a realidade. E também espiritualmente os sonhos têm um papel muito significativo, porque Deus também se revela nos sonhos, Deus também está nos sonhos. E você vai encontrar na Bíblia muitas pessoas que sonharam. Jacó sonhou, José do Egito sonhou, o próprio José, o padrasto de Jesus, ele vê o anjo e sonha, e a orientação do anjo falando com ele. Tantas outras pessoas na Bíblia sonharam. O Martin Luther King, o pregador batista, vai dizer: I have a dream, eu tenho um sonho. É a base do seu sermão. E espiritualmente, quando você sonha, alguns sonhos podem ter interpretações. Deus pode falar também por meio de sonhos. E diz a história que Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 1, teve um sonho que o incomodou bastante. Nesse sonho, ele não sabia a interpretação desse sonho e fez um desafio muito perigoso. Ele chama todos os seus feiticeiros. Lembre que não é uma nação que conhece o Deus de Israel, é uma nação pagã, são os babilônicos, são os caldeus. E ele diz assim: eu quero que vocês interpretem um sonho. E eles disseram então conte-nos o sonho. Eu disse: não, vocês vão saber qual o sonho e vão me dar a interpretação do sonho. E eles retrucaram dizendo: mas nenhum rei, os mais poderosos que já existiram, nunca ninguém fez isso. Eles contavam o sonho e a gente interpretava. Porém a exigência foi irredutível da parte do rei, e ele disse: se não houver quem interprete, todos que são sábios, todos que estão dotados na capacidade de interpretar sonhos, serão mortos. O desespero pairou sobre toda a nação. Chegou a Daniel o que o rei havia dito, e Daniel disse assim: peraí, eu vou morrer desse jeito. E ele vai procurar o chefe da guarda e tem uma conversa para conversar com o rei, pede uma audiência. O rei repete tudo que havia dito antes e disse que se não houvesse quem descobrisse o sonho e interpretasse o sonho, nada feito. E Daniel pede então um tempo para poder orar a Deus, e ele assim faz, e vai para a presença de Deus orar. E aqui no capítulo 2,
quando ele procura o rei, mais uma vez, acontece algo sensacional. E eu vou ler para vocês aqui. Eu estou lendo hoje na Bíblia, na linguagem de hoje, versículo 17 do capítulo 2 de Daniel. Depois Daniel foi para casa e contou tudo aos seus amigos, Ananias, Misael e Azarias. Esses três são aqueles três, Sadraque, Mesaque e Abednego, são os nomes babilônicos deles. Daniel disse que orassem ao Deus do céu pedindo que tivesse pena deles e lhes mostrasse o que aquele sonho misterioso queria dizer, a fim de que Daniel e seus amigos não morressem junto com os outros sábios da Babilônia. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo, ele faz uma oração que vai do versículo 20 até o versículo 22. No versículo 24, diz assim: aí Daniel foi procurar Arioque, o oficial que tinha recebido a ordem do rei para matar os sábios da Babilônia. Disse Daniel: Arioque, não mate os sábios, leve-me para falar com o rei, e eu explicarei o sonho que ele teve. Arioque levou Daniel depressa para o lugar onde o rei estava e lhe disse: está aqui comigo um dos judeus que trouxemos como prisioneiros, e ele vai explicar o sonho que o Senhor teve. Você pode contar o meu sonho e explicar o que ele quer dizer? Daniel respondeu: não há sábios, adivinhos, feiticeiros, nem astrólogos que possam dar a explicação que o Senhor está exigindo. Mas, versículo 28, mas há um Deus no céu que explica mistérios. Foi por meio do sonho que ele fez o Senhor saber o que vai acontecer no futuro. E agora, ó rei, vou explicar o sonho e as visões que o Senhor teve enquanto dormia. Daniel era o homem que explicava os sonhos. O sonho não era tão favorável ao rei. Ele havia sonhado com uma imagem dividida por partes de ouro, prata, bronze, até que os pés, chegavam aos pés, era uma composição de ferro e barro, e uma grande pedra vinha e se chocava com essa estátua, e ela caía ao chão, despedaçada em pó, porque essa pedra depois se tornava uma grande pedra, e na interpretação, Nabucodonosor tinha sido a parte principal dessa estátua, era a parte de ouro, a parte mais nobre. Porém, quando essa pedra que caiu sobre os pés, a parte mais vulnerável da estátua, quando ela cai e quebra tudo, ela cresce e fica maior do que tudo que existe. É uma menção ao reino de Deus que é maior. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre o significado disso. E, de fato, tinha sido o sonho que Nabucodonosor havia sonhado, e Daniel dá a interpretação para ele, dizendo: há um rei maior que o seu. Você hoje é o rei maior, mas há um rei maior que o seu. E esse reino é implantado por Jesus no Novo Testamento, a gente sabe disso. E aquele homem, profundamente agradecido, se prostra diante de Daniel, quer oferecer sacrifício a Daniel, como se Daniel fosse um rei, aliás, fosse um Deus. E Daniel não permite, e isso nós vamos falar na próxima ocasião, no próximo vídeo. Ficamos por aqui e desejosos de que as 3 marcas que hoje nós falamos da vida de Daniel sejam marcas em nossas vidas. Pessoas que têm resoluções e compromissos com Deus, são pessoas que resolvem não se contaminar com o pecado, são pessoas que cativam boas amizades e são pessoas que revelam os sonhos de Deus na vida dos outros. Que Deus abençoe sua vida, hoje e sempre. Amém.